Bem-vindos mais uma vez ao canal Revolução Cripto. Neste vídeo eu vou entrar em alguns conceitos de economia, de tecnologia da informação e até mesmo alguns conceitos de contabilidade para explicar para vocês o que é a Revolução Cripto, que é o nome inclusive do canal. Pois bem, as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que foi a primeira e até hoje é a maior, elas revolucionaram o mundo, primeiramente no aspecto financeiro, pois hoje em dia, diferente de alguns anos quando não existiam criptomoedas, hoje em dia você pode fazer transações financeiras praticamente instantâneas ou que demoram muito pouco tempo, pagando taxas irrisórias, taxas inclusive muitas das vezes abaixo de $1, e não interessando o montante da transferência, o montante a ser transferido. Ou seja, algo que antes de 2008 era impossível de acontecer, uma transferência, por exemplo, internacional de milhares, centenas de milhares ou até mesmo milhões de dólares, hoje em dia ela acontece de modo quase instantâneo e pagando taxas muito menores do que cobradas pelos bancos. Antes do Bitcoin, essa mesma transferência ela demoraria alguns dias e custaria provavelmente, no mínimo, algumas centenas de dólares. Além do fato, é claro, de você ter que depender, no modo antigo, de um banco ou de uma empresa de remessa internacional. Você teria que fazer um cadastro, teria que seguir toda uma burocracia para atender às exigências daquela empresa financeira internacional ou daquele banco, daquele grande banco internacional, e só após isso eles iriam aprovar sua transferência, iriam cobrar pesadas taxas em cima dessa transferência e iriam levar alguns dias para poder consumá-la por completo, para poder finalizar, né? Levar o dinheiro de quem está mandando até quem está recebendo. Hoje em dia você consegue fazer isso de modo muito rápido, muito simples, sem burocracia e pagando taxas irrisórias, que são as chamadas mining fees ou taxas de mineração, que em outros vídeos eu vou entrar em maiores detalhes. As criptomoedas também representam uma revolução bancária, pois pelo fato de elas serem descentralizadas em sua maioria, em sua esmagadora maioria na verdade, elas não necessitam de um agente central para regular ou para realizar as transferências. Ou seja, ao contrário das moedas tradicionais, as moedas fiduciárias, que necessitam de um agente regulador, que não é, muitas das vezes, nem o próprio banco que você utiliza, muitas vezes é o Banco Central, é o chamado Banco Central, que geralmente é uma autoridade governamental ou subordinada ou vinculada ao governo daquele país. Então, diferentemente dessas moedas que precisam e que são regulamentadas por esses bancos centrais, indiretamente pelos governos dos países, o Bitcoin e as outras criptomoedas, elas não necessitam de agência central regulamentadora. Ou seja, elas não necessitam de banco central, elas não necessitam nem sequer de bancos que centralizariam essas transferências. Você faz a transferência diretamente para quem você quer. Isso se chama uma transferência peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa. É uma transferência e é um sistema totalmente descentralizado. As criptomoedas também representam a revolução bancária e, na minha opinião, na opinião de muitos especialistas também, representam o fim dos bancos tradicionais. É lógico que isso vai demorar alguns anos, provavelmente algumas décadas, mas, como você pode perceber, os bancos eles já estão tendo que se reinventar. Os bancos já estão tendo que modificar a sua forma de atuação, estão tendo que cobrar tarifas menores e temos até mesmo alguns bancos que não cobram mais tarifas. E na minha opinião, tudo isso foi impulsionado e foi incentivado pelas criptomoedas, pois uma transação feita, por exemplo, em Bitcoin, ela não precisa passar por um banco ou um agente regulador central. Ela não precisa passar por um banco privado e muito menos precisa da regulamentação de um banco central. No sistema tradicional monetário que existe ainda hoje,
né, das moedas fiduciárias, o real, o dólar e outras moedas do mundo, é preciso ter um banco para realizar a sua transação, e acima desse banco existe sempre a figura do Banco Central. Então o sistema é totalmente centralizado. No Bitcoin e em outras criptomoedas o sistema é descentralizado, é peer-to-peer, de pessoa para pessoa. E isso é uma revolução. Na parte contábil, as criptomoedas também realizaram uma verdadeira revolução, pois, para você que entende um pouco de contabilidade, a blockchain é como se fosse um grande livro-caixa ou um grande livro diário, pois todas as transações ficam eternamente gravadas com os respectivos saldos das respectivas contas sendo devidamente atualizados de forma automática. E enquanto não houver uma nova transação naquela conta, o saldo ficará permanentemente gravado na blockchain. Quando a nova transação é feita, aquele saldo é atualizado e o novo valor ficará na blockchain até que uma outra transação seja feita. Caso não aconteça, ficará eternamente naquela blockchain e disponível para consulta. Isso é algo incrível, é algo realmente inovador, pois agora nós podemos ter acesso a todas as contas já criadas em uma determinada criptomoeda, no caso, por exemplo, o Bitcoin, e podemos ver os respectivos saldos, bem como todas as transações que foram feitas desde a criação do Bitcoin. Tudo isso está gravado na blockchain do Bitcoin, e isso também acontece na esmagadora maioria das outras criptomoedas. Ou seja, a maioria das criptomoedas, elas têm as suas blockchains exatamente como a do Bitcoin. Algumas com mais funcionalidades, outras mais simples, mas de uma maneira geral, todas as transações ficam permanentemente gravadas de forma eterna, realmente permanente e realmente eterna, a menos que aquela criptomoeda venha algum dia a deixar de existir, o que no caso do Bitcoin é impossível no momento atual, e todas as contas que já foram criadas e que já houve movimentação também ficam registradas na blockchain, com suas respectivas transações e, como eu disse, também com os respectivos saldos. Então você pode consultar qualquer conta, qualquer transação, desde a criação do Bitcoin, por exemplo, e você vai ter acesso a essas informações. Logicamente, você não vai saber de quem é aquela conta, a menos que aquela pessoa dona daquela conta assuma a titularidade e diga: essa conta é minha, foi eu que fiz essa transação. Caso contrário, você não vai saber quem fez aquilo, mas você vai ter acesso a todos os dados, a todas as informações respectivas àquela conta ou aquelas contas, ou aquela transação e aquelas transações. E por fim, as criptomoedas também representam uma revolução na área do TI. E essa revolução, ela é bem ampla, porque, por exemplo, se no caso do Bitcoin, as transações financeiras, elas são o principal da moeda, são o foco da moeda. No caso de outras criptomoedas, o foco, na verdade, pode não ser a transação. No caso de outras criptomoedas, o foco pode não ser as transações financeiras. Como, por exemplo, no caso da Ethereum, que é uma criptomoeda que cresceu muito rápido a partir de 2015, desde a sua criação. No caso dela, o foco, na verdade, são os aplicativos descentralizados, chamados dApps, são os contratos inteligentes, os chamados smart contracts, e até mesmo as organizações autônomas e descentralizadas, que representam uma verdadeira revolução em vários campos diferentes, mas principalmente no campo da tecnologia da informação, pois hoje em dia você não precisa mais nem mesmo de um servidor centralizado, um servidor central, para hospedar a sua plataforma, hospedar o seu aplicativo. Você pode utilizar a blockchain do Ethereum, por exemplo, para hospedar tudo isso e ir até mais além. Você pode criar um contrato virtual, um contrato que é o chamado contrato inteligente, hospedá-lo na blockchain do Ethereum, e esse contrato, a partir dali, ele vai funcionar de forma autônoma e vai executar exatamente aquilo para o qual ele foi designado, dentro, lógico, de uma linguagem de programação. Isso pode parecer complicado, mas em outros vídeos eu vou entrar em maiores detalhes e vou explicar bem direitinho para que você entenda. Enfim, hoje em dia, e muito mais ainda no futuro,
está sendo cada vez mais possível fazer quase tudo que fazemos no dia a dia, ou fazíamos no dia a dia de forma física, de forma escriturada em papéis, em blockchains de criptomoedas. Então, se antes o Internet Bank já foi uma revolução financeira, uma revolução bancária, muito mais agora. As criptomoedas representam uma revolução maior ainda. Ainda está muito no início, lógico. Estamos na fase inicial ainda das criptomoedas. Teve um boom no ano passado, mas ainda não ocorreu o verdadeiro boom das empresas, das grandes corporações e até mesmo das pessoas físicas, como eu e você. Na minha opinião, isso vai acontecer ainda nas próximas décadas. E, como veremos em outros vídeos, já existem inclusive países que estão deixando de utilizar as moedas fiduciárias, ou pelo menos o papel moeda. Já estão passando a utilizar apenas transações virtuais, ainda que em suas respectivas moedas dos seus países, e já temos até países criando criptomoedas para serem utilizadas no lugar de suas moedas antigas, de suas moedas tradicionais antigas. Então, nas próximas décadas veremos esse mundo de criptomoedas crescer muito mais, ser adotado de uma forma muito mais intensa por parte de empresas, de grandes instituições, por parte de pessoas físicas e inclusive por parte de governos. Por isso que o nome do canal é Revolução Cripto. Eu agradeço a sua visita, eu espero que você goste do canal, espero que você curta, que você se inscreva e que você acompanhe nossos próximos vídeos. Um abraço.